meu nome é Daniele. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha conversão e até a decisão do batismo, que era muito desejado para mim, né? Eu comecei o estudo lá em Itapecerica da Serra. Foi uma sogra de uma enteada minha que me ofereceu o estudo. Recentemente, meu marido, ele me ofereceu, né, o estudo. No entanto, eu não estava muito interessado, porque quando a gente se conheceu, eu estava com o coração como se fosse uma pedra. Não queria ouvir falar de Jesus, porque tive algumas frustrações, né, religiosas, porque eu sempre fui criado no berço evangélico. No entanto, eu nunca tinha ouvido falar da Adventista. Assim, eu ouvi falar vagamente. Ele perguntou se eu queria estudo, eu falei que queria a princípio, mas aí quando ele começava a me dar estudo, eu já começava a ficar nervosa, já não queria. E aí eu fui passando por alguns processos dentro do meu relacionamento em que me ocasionaram muita dor. E eu tive, assim, a oportunidade de iniciar o estudo, porque foi por meio da dor que eu me aproximei de Jesus e que eu conseguia se sensibilizar ao ouvir a voz dele, né? E eu gostei muito do estudo, porque até então eu nunca tinha recebido estudo nenhum. Eu frequentava, quando era criança, outra denominação, tinha o estudo infantil, mas eu tinha as lembranças muito vagas, sabe? Eu sempre olhei para a religião como uma penitência, algo ruim. E eu fui muito frustrada. No entanto, me afastei. Aí, depois que eu iniciei, né, o estudo, é como se eu estivesse me apaixonando por Deus novamente. E isso foi muito gratificante. Quando eu cheguei aqui em Cotia, a gente foi procurar uma igreja, eu e meu marido. E aí eu não sabia onde procurar. Ele falou: tem o Seven, né? Procura lá. E aí eu procurei e encontrei. Visitei a igreja aqui, gostei muito. E o propósito do meu coração continuava o mesmo, que o intuito era um batismo, né? Então eu passei mais ou menos 1 ano e meio com esse propósito no meu coração e ansiando, sabe, por esse momento, porque eu não tinha perdido o foco. Aí quando eu cheguei aqui, eu tive também um estudo sobre o batismo, né, com uma classe online. E aí aquela certeza que eu tinha, ela só veio virar uma convicção ainda maior, né? Só que eu comecei a passar por alguns processos na minha casa e parece que quanto mais eu queria, eu tinha esse desejo de me batizar, mais situações que me distanciavam de Cristo ocorriam dentro do meu lar. E aí eu comecei a pedir socorro para alguns irmãos da igreja, né? Oração, e às vezes até meio desesperançosa. Assim, eu lembro da luta e dou graças a Deus pela vitória. Mas a gente lembra que passou pela dor, né? E a gente olha para trás e fala: meu Deus, até aqui o Senhor me ajudou. E graças a Deus eu consegui chegar no tanque batismal, junto com a minha família, né? E sou muito grata a Deus por eu ter me mantido, mesmo diante de toda essa tribulação dentro do meu lar. Eu me mantive firme no propósito, né? Esse desejo não morreu no meu coração. E até o último momento, eu imaginei que o meu marido também não iria se batizar, que para mim foi surpresa, né? Quando eu olhei para trás e ele estava lá no tanque batismal. Eu acho assim que quando as pessoas olhavam pra gente na igreja, já imaginava, quando um tomar decisão, o outro vai tomar. E para mim a decisão foi muito mais fácil do que para ele. Para ele foi mais difícil, porque ele era conhecedor da palavra, ele se distanciou um pouco. E até o último momento ele falava pro pastor que iria conversar com ele depois. E aí, tipo, ele não dava uma certeza. Aquilo me causava um tipo de entristecimento, né? Porque eu gostaria que o nosso objetivo, o nosso propósito fosse o mesmo, né? E aí a gente conversou com o pastor, quando a gente foi fazer o preenchimento da ficha, né? Conversamos com o pastor e ele não deu certeza também. E até o último momento, quando eu fui colocar a vestimenta para poder entrar no tanque batismal, ele não tinha dado certeza de nada.
E aí ele falou que iria entrar, mas que iria só para dar suporte para a filha dele, né? Que no caso tem um pouco de dificuldade, tem uma limitação aí física. E aí ele falou isso. E eu falei, tudo bem, né? Na vida de cada um, Deus trabalha de uma forma diferente, né? E o que eu poderia fazer por ele era continuar orando e pedir a Deus que ele viesse tomar essa decisão, né? E aí pra mim foi uma surpresa. Eu fiquei muito feliz, né? Que ele chegou a essa decisão juntamente com a gente, tanto comigo quanto com a filha dele. E eu creio que através do batismo, né, a gente firmou um compromisso com Cristo e decidimos caminhar com Ele, que mesmo que a gente esteja passando por algumas dificuldades em nossas vidas, porque as lutas elas não param, né, mesmo depois que você tomou essa decisão, mesmo a gente com dificuldade, a gente sabe que Cristo está no barco com a gente e que o propósito é só um, é caminhar com Ele até a eternidade.